Cálculo Conceitos, aula 5. Eu sou o professor Paulo Minor. Nós vamos explorar um pouquinho a chamada função seno, que é definida por f de x igual a seno de x. Você tem aqui nessa tela o gráfico da função seno de x obtido no GeoGebra. Então você percebe claramente que o menor valor de y, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, nossa apontadora laser, vejam aqui, ó. O menor valor de y é menos 1, o maior valor de y é mais 1. Se você olhar no eixo x, a partir do zero, você vai indo para a direita, aqui nós encontramos o π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. A partir do 2π, ela vai ter o mesmo comportamento, assim como a esquerda, a partir do zero. Então, é o que nós chamamos do período dessa função. Temos, então, a função seno definida por f de x igual a seno de x. E nessa segunda linha aqui, veja o que está escrito. É a chamada forma geral da função seno. O que quer dizer forma geral? Quer dizer que eu poderia ter, ao invés de seno de x, seno de 2x, por exemplo. Né? Poderia ter seno de 2x mais 1. Eu poderia ter seno de 2x mais π sobre 2. Eu poderia ter 3 seno de x. Eu poderia ter 2 mais 3 seno x. E assim por diante. Então, quando nós olhamos a forma geral, vejam o que nós temos aqui. A mais ou menos b seno de mx mais n. Na função seno de x, vejam só o que está acontecendo aqui. Quando eu olho aqui o arco, né? O arco é x, então ele está multiplicado por 1. Então, eu digo com certeza que esse m aqui da forma geral é 1. E o n, como nós temos mais nada, né? Então eu posso dizer que o n é 0. O número que está multiplicando aqui a função, né? Um coeficiente b aqui no caso, também é 1, né? Está aqui, 1 seno x. E esse a que está somando ou subtraindo como b seno de mx mais n é 0. Então, para esse caso, nós temos esses valores. Muito bem, agora vamos prestar atenção num detalhe aqui. O domínio da função seno ele é formado pelo conjunto dos reais. O que quer dizer isso? Eu posso ter qualquer valor para x. Até porque há instantes você viu que ela continua a partir do 2π, a esquerda também, né? É o período da função. A imagem da função, que seria a variação do y, aí ela é definida por isso aqui, ó, a menos b, a mais b. Isso eu vou olhando a função e vou vendo, né, quanto é a e quanto é b. No nosso caso aqui, o período p é 2π sobre m. Lembra que o m é aquilo que multiplica o x. Então veja que interessante o que acontece. Ó. Se eu substituir o a e o b e o m, veja o que vai acontecer. A menos b é 0 menos 1 e 0 mais 1. Então, de menos 1 a mais 1. Bateu, né? O menor valor aqui é menos 1, o maior valor é mais 1. O período 2π sobre m, que é 1, então é 2π. Ou seja, a cada 2π, a função vai se repetir. O que acontece aqui? Eu poderia ter uma função assim. Quer ver? Ó? Olha só. Poderia ter a função seno de 2x. O que mudou? O m, aquele número que está multiplicando o arco, né, o coeficiente do arco, agora é 2. O que vai interferir isso aqui no gráfico? Ora, na imagem nada, porque o a e o b continuam a mesma coisa. Então, veja, o maior valor de y é 1 e o menor valor é menos 1. Mas no período muda, porque se eu fizer 2π dividido pelo módulo de 2, 2 por 2 dá 1, vai dar π. O que quer dizer isso? Se for lá no GeoGebra e digitar f de x igual a seno de x, você vai ter a função com um período agora menor, né? Período π. Então, aqui nós temos 0, aqui nós temos o π sobre 2, e aqui nós temos o π. A partir daqui ela se repete, à esquerda também.
Então, se eu tiver um número multiplicando o arco, o coeficiente do arco, ele vai interferir no período. Multiplicado por 2, período dividido por 2. Muito bem. E se eu tivesse essa função agora, ó, 2 seno x, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho o coeficiente do seno 2. Lembra que na forma geral esse é o b, né? Então, o a é 0, b é 2. Então, fica a menos b é a menos 2, a mais b é a mais 2. Então, reparou? A imagem mudou. O período não, né? Porque o período continua o m multiplicado, o x multiplicado por 1. Tá aqui, né? É 1. Então, olha o gráfico. De novo, ó. A imagem agora deixou de ser menos 1 a mais 1, ela passou a ser de menos 2 a mais 2. Então, quando eu tenho um número aqui multiplicando a função seno, o coeficiente, né, do seno, eu tenho uma alteração na imagem. O período não, o período é 2π. Está aqui, ó, 0, aqui é π e aqui é 2π. Então, isso era para que você percebesse claramente o que altera na função. Isso aqui vale para o seno, vale para o cosseno. A tangente é um pouco diferente, daí é só você olhar, domina a imagem da tangente, né, e período. Então, a dica fica sendo essa, né? Para seno e cosseno é o que eu expliquei aqui em detalhes. Isso aí na POL 2, você tem alguns exercícios com essa conotação. Valeu, boa sorte, bons estudos, até a próxima.